O ministro da Economia, Fernando Haddad, tem recebido críticas de todos os lados pelas suas decisões na política econômica do país. Essas críticas estão vindo, inclusive, de colegas de partido, como o deputado federal Lindenberg Farias, que comparou o novo arcabouço fiscal com um pacto com o diabo. Ok, que o Haddad receberia críticas do mercado pelas suas políticas econômicas era esperado, né? Qualquer coisa menos que um ultraliberal como Paulo Guedes não seria bom o suficiente para o mercado. Agora que ele receberia críticas à esquerda também era meio que esperado, porque não é à toa que ele recebeu o apelido de o mais tucano entre os petistas, né? Agora as críticas estão vindo de dentro do próprio partido. Uma das vozes que está ecoando mais é a do deputado federal Lindenberg Farias. Ele já estava ecoando essa voz mesmo antes do arcabouço fiscal, né? Tipo, ele pegando o carro de som, indo na frente do Banco Central para fazer provocações ao presidente do Banco Central. Vamos ver. Vou falar dirigido a esse Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto é o presidente do Banco Central. Senhor Roberto Campos Neto, nós não vamos admitir que uma pessoa só, que a gente sabe que teve um lado no último período, foi nomeado pelo Bolsonaro. Agora, em janeiro, ele participava de um grupo chamado Ministro de Bolsonaro. Foi votar com a camisa da CBF. Nós não vamos admitir que uma pessoa só coloque o Brasil na recessão econômica. Tá, aí a gente já consegue ter uma noção de quem é o Lindenberg Farias, né? Agora, com o novo arcabouço fiscal lá do Haddad, ele voltou às críticas ao ministro da Fazenda, né, o Haddad. E ele fez isso através de uma entrevista que ele deu para a Folha, que eu super recomendo vocês verem, mas eu já vou avisar que ela tem bastante economiquez. Eu selecionei alguns trechos aqui que eu vou fazer o melhor para tentar tornar entendível. A reportagem que eu estou me referindo é essa aqui. Arcabouço fiscal de Haddad lembra a tentativa de pacto com o diabo, diz Lindenberg do PT. E ele vai começar falando, né, que a entrevista começa dizendo que há um certo consenso, né, na esquerda, que o arcabouço do Haddad é melhor do que o que tinha antes. E o Lindenberg vai dizer, melhor é, mas não é o suficiente. Vamos lá. Como é que é? Para integrantes da esquerda, o arcabouço é melhor que o teto. Sim, só que insuficiente, diz ele, né? O Boletim Focus trouxe nova estimativa de crescimento do PIB. A previsão do mercado para o PIB é de 0,9% esse ano e 1,48% no outro ano. Politicamente é desastroso para a gente. Você conhece o Congresso Nacional? Se aumenta desemprego, se tem esse cenário de estagnação, consequentemente, vai ter queda de popularidade e vai ter crise política. Tá, o que a gente pode entender disso aí? Ele está falando que com esse arcabouço fiscal vai prejudicar o crescimento do país, né? Vai ficar ali 1,48%, e que a gente sabe que o nosso país funciona, né? E a gente sabe mesmo, é só pensar no caso da Dilma. Se a economia começa a ir mal, o que acontece? Começou a ir mal lá em 2015 a economia, em 2016 a gente teve um golpe parlamentar. Era sem dúvidas a isso que o Lindenberg estava se referindo. Mas vamos lá, vamos continuar. Daí, na entrevista, ele vai falar sobre o déficit. Daí existe um monte de tecnicalidade, déficit primário, nominal, blá, 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 mas a gente não vai entrar nisso. Correndo o risco de simplificar demais aqui, mas vamos lá, o déficit acontece quando a despesa do governo supera a arrecadação. O governo está gastando mais do que arrecada. A gente já conhece essa história de longe, né? E o arcabouço fiscal do Haddad, ele defende o déficit zero. E é essa parte da entrevista que eu vou mostrar agora, quando se refere a isso. Como é que é? Então tá, o déficit é primeiro ponto. Rever a meta de déficit primário, ou rever a meta de déficit primário zero é fundamental. Essa discussão do arcabouço, o que se achava? Se apresentarmos arcabouço, poderemos gerar uma situação no mercado em relação a juros e tudo mais. O Boletim Focus, que mede a opinião do mercado, saiu hoje. É um absurdo total.
a previsão de que o Banco Central vai manter a taxa de 13,75% até o final do ano. Eu me lembro do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, em que o Riobaldo tenta vender a alma ao diabo e o diabo nem responde. É mais ou menos o que está acontecendo com o arcabouço. O arcabouço entra e o diabo nem respondeu. O mercado manteve os mesmos 13,75% de previsão. Minha preocupação é com o sucesso do governo Lula. Parabéns pela referência. Agora eu entendi. Vocês me vêm com arcabouço, com déficit, com zero para cá, com sinal de mais para lá e tal, não entendi nada. Agora contou uma história boa, aí me ajudou a entender. Entendi. Basicamente o Haddad é o Riobaldo e o mercado é o diabo. O Haddad vai lá, coloca o arcabouço esperando que o mercado responda e baixe a taxa de juros. O mercado não respondeu, manteve a taxa de juros no lugar. Então, o que a gente... é que a vida estava tão fodida, mas tão fodida, que não tinha valor mais nem pro diabo. É isso. Pois é. Então, o que eu tiro, assim, tipo, principal dessa entrevista? É isso. O Haddad tentou fazer um pacto com o diabo e o diabo não quis. Haddad entregou e o diabo não respondeu. É isso. Então não tem pacto, senhores. Só com exorcismo. Esse é o recado aqui. Deu para entender? Álvaro. Acho que deu para entender. E uma última coisa antes da gente encerrar esse corte, só colocar aqui, Álvaro. Para quem está pensando, mas está certo essa questão do déficit zero, o governo não pode gastar mais do que ele arrecada, porque o governo é como uma casa, eu só vou sugerir que vocês vejam aqui algumas entrevistas que a gente fez aqui no Meteoro com a Juliana Furno e com a Maria Lúcia Fatorelli. Elas vão saber explicar com muito mais propriedade que a gente o porquê que isso é uma besteira, né, Álvaro? Essa é uma discussão que já teve aqui várias vezes, né? Acho que não... Enfim, tá lá, tem conteúdo. Tá lá. Se você nunca precisou dos serviços de uma demolidora, talvez você não saiba o quanto esse mercado evoluiu nos últimos anos. Explosões, por exemplo, são coisa do passado. O material é caro e a mão de obra consome muito tempo. Existem soluções mais modernas e a Braskem é líder nesse mercado. Com sua técnica revolucionária, a Braskem executa seus trabalhos de demolição de maneira sustentável. Com a técnica Braskem de demolição, uma camada de solo é retirada debaixo da construção, de maneira precisa e eficiente, sem explosões, sem sujeira e sem barulho. A Braskem Demolições tem tradição e experiência no mercado. Apenas em Maceió, Alagoas, a empresa já executou mais de 30 mil demolições. Por favor, pesquise e descubra a satisfação dos clientes da Braskem. Braskem, ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.